Olá, pessoal, é amigo da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez eu volto aqui para falar com vocês nesse contexto tão dramático, tão complicado que o Brasil está entrando. E aí, pequenininho na tela, né, para falar desse tema que está aparecendo aí ao lado da minha imagem. São os leitos de UTI. O Brasil tem uma carência em relação à demanda da pandemia do Covid-19 muito forte por leitos de UTI. E, bem, embora a gente não tenha aqui nenhuma interface com profissionais de saúde, nem com nenhuma ação de saúde pública, etc., o nosso papel continua sendo de informar a respeito dos problemas da estrutura produtiva brasileira. E leito de UTI, de uma certa maneira, nessa hora, virou um bem de capital, virou um conjunto de bens que solucionam um problema absolutamente fundamental, que é a sobrevivência da população, e que está escasso, porque a demanda é muito grande, crescente, né, crescente em ritmo exponencial, e os especialistas aí, os intensivistas, médicos, acostumados a lidar com UTI, eles dizem que não será suficiente se o ritmo da contaminação aí pelo Covid-19 continuar. Então, aí tem duas coisas. Uma, primeiro, fazer a recomendação que a gente sempre faz. Faça a sua parte para não haver propagação do vírus no seu local, na sua cidade. Permaneça o maior tempo possível dentro do seu ambiente doméstico. Se você fizer isso, você vai evitar matematicamente a propagação do vírus, né? Você vai, inclusive, pode até economizar uma vida ou economizar um leito de UTI. Mas e a outra coisa é, voltando então ao que é o leito de UTI, que eu acho que é a tarefa que nos cabe aqui, eu venho fazendo uma pesquisa sobre indústria de saúde já tem algumas semanas, eu descobrindo muita coisa nova. Não é uma área que é muito familiar para mim, eu trabalho mais com outros tipos de bens industriais, mas, de certa maneira, eu carrego um pouco das informações que eu tenho para dentro de outras áreas e acabo descobrindo coisas. Pesquisando, descobri algumas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar nesse vídeo. A primeira delas é que existe uma diferença bastante óbvia entre CTI e UTI, embora não seja conhecida. CTI, o Centro de Tratamento Intensivo, é aquele departamento onde tem um conjunto de unidades de tratamento intensivo. Então, o CTI é aquela sala gigante onde tem vários, né, módulos, né, e cada um desses módulos é uma UTI. Então, isso que está sendo mostrado na imagem é uma UTI, uma unidade de tratamento intensivo, que, por sua vez, pode ter distintas configurações, né? É diferente uma UTI neonatal, de uma UTI cardíaca, de uma UTI de uso geral, de uma UTI, agora, como temos o caso das síndromes respiratórias agudas graves provocadas pelo novo coronavírus. Então, existem diferentes configurações, por isso não é possível dizer que tipo de perfil, em termos de equipamentos, uma UTI deva ter. O que sim nós sabemos, né, a investigação aí que eu estou fazendo mostrou isso, é que a UTI, o perfil de UTI básico, elementar, né, que nós devemos hoje multiplicar no Brasil, é uma unidade bastante compacta, que tem um número relativamente pequeno de equipamentos, mas que são muito fundamentais. E é sobre isso que eu vou tentar explicar aqui um pouco com outras imagens. E eu vou começar, então, os compartilhamentos das imagens para falar um pouco da pesquisa que eu fiz sobre cada um dos equipamentos que eu fui descobrir que essa UTI básica, elementar, para tratamento de doentes do Covid-19 tem que ter. Então, o primeiro equipamento que toda UTI, todo leite de UTI tem que ter, além, obviamente, da cama, né, que não é uma cama qualquer, realmente uma cama com o leito com comandos elétricos para levantar, abaixar, etc. Facilita bastante, embora também nem todos os leitos de UTI brasileiros nesse momento vão ter isso, algumas são camas bastante rudimentares, mas vamos lá. O primeiro equipamento, então, é esse que você está vendo aí na sua tela, é o eletrocardiógrafo. Você está vendo uma versão dele analógica. Basicamente, o que ele é? Ele é aquele equipamento que faz a medição, né, das pulsações cardíacas, monitora o funcionamento cardiológico, né, o coração do paciente internado e produz uma documentação disso, né? Esse modelo que eu preferi colocar o analógico, porque ele é mais conhecido e é visualmente mais fácil de explicar, essa documentação é a impressão de uma fita, né, com todo o desenho do ritmo cardíaco do paciente ao longo de um certo período.
Então, ele é monitorado pela fita impressa e aquilo pode ser encaminhado, então, para um laudo, né? O paciente pode ser estudado, acompanhado por um cardiologista a partir do exame permanente, do monitoramento permanente do eletrocardiógrafo. Existem eletrocardiógrafos analógicos, como esses que são os tradicionais, e também aqueles digitais. E aí começamos a entrar no nosso assunto de sempre aqui no canal. O eletrocardiógrafo é um equipamento, aí foi a minha pesquisa, né, que na base do Observatório da Complexidade Econômica, né, que é aquela base que faz a medição de uma infinita variedade de produtos do comércio internacional e ranqueia esses produtos de acordo com a sua complexidade tecnológica, ele tem complexidade medida em 1,3, né, o que para o parâmetro da base é bastante alta. É óbvio que existem eletrocardiógrafos e eletrocardiógrafos, mas, na média, eles são então ranqueados como sendo produtos de complexidade alta. 1,3 é o número que está lá no OEC. O mercado, também de acordo com o OEC, internacional de exportação de ECGs, de eletrocardiógrafos, anualmente, é calculado em 1,5 bilhão de dólares. Né? Posso deixar, inclusive, abaixo aqui do vídeo, a referência da página do Observatório da Complexidade, para se explorar quais são os países mais exportadores, mais importadores, etc. Mas aqui, num vídeo curto e uma reportagem assim, mais, né, de visão mais de cima a respeito, eu preferi selecionar, aí, de acordo com fontes que eu fui pesquisar, tanto da Receita Federal quanto da ABIMO, né, que é a Associação das Empresas de Equipamentos Eletromédicos, como o eletrocardiógrafo. Temos aqui um conjunto, então, de 5 empresas brasileiras fabricantes de eletrocardiógrafo. Vou falar o nome de todas elas, que acho que é um pouco a curiosidade, né, que vem nesse momento. Qual o tamanho da nossa dependência e qual o tamanho da nossa autonomia produtiva em cada um dos equipamentos de uma UTI básica para o Covid-19. Então, fabricantes brasileiros de eletrocardiógrafos: Micromed, Ventrix, EB, que é Tecnologias Eletrônicas Brasileiras, Hardware e Transform Ecafix. Transform Ecafix é a mais tradicional delas, tanto é que é até hoje produtora de eletrocardiógrafos analógicos. Já as outras produzem modelos digitais, que são considerados mais precisos, não imprimem a fita, né, levam os dados direto a um computador onde o cardiologista pode consultar mesmo remotamente, estudar o paciente, receber E parece que também a medição do ritmo cardíaco sai muito mais definida no eletrocardiógrafo digital. Tudo bem. Agora, também deve ser dito, então, que apesar de nós termos essa capacidade produtiva mais ou menos legal aí no Brasil para eletrocardiógrafos, ECGs, tem 2 fatos aí. Um, que é de pleno conhecimento. As multinacionais, absolutamente instaladas com 2 pés aqui bem fundo no Brasil, como GE, Philips, né, elas também disputam esse mercado aqui dentro. E além, claro, de marcas representadas, marcas estrangeiras representadas por empresas brasileiras que são importadoras. Ou seja, o Brasil, que de economia fechada não tem praticamente nada, né, esse é um mito, né, que se fala da economia fechada brasileira, tem, portanto, à disposição eletrocardiógrafos de todas as marcas. Né? E aí, no que nos toca analisar aqui, que é sempre a questão da capacidade produtiva, da estrutura produtiva, temos a dificuldade de termos aí 5, pelo menos, né, 5 empresas brasileiras produtoras desse produto em disputa aberta com multinacionais que têm muita escala, muito domínio tecnológico, em questão de preço, quando a compra pública é feita exclusivamente por preço, sempre leva uma vantagem. Né? E o outro problema é o seguinte, assim, é muito difícil verificar esse número, mas, na média, de acordo com estudos já feitos por economistas, a porcentagem de componentes e insumos importados para todo o setor de eletromédicos é bem alta, na faixa de 50%. Então, é muito provável, embora não se possa afirmar categoricamente, que essas 5 empresas nacionais produtoras de eletrocardiógrafos sejam, dentro das suas operações de manufatura, de produção, também importadoras de componentes, insumos, não sei exatamente do que, mas se pensar, por exemplo, que os ECGs digitais, né, tenham semicondutores, tem que ter, e esses semicondutores sejam importados, porque a produção brasileira de semicondutores, se é que ainda existe, é muito pequena. Passemos, então, ao outro equipamento,
que comporia o mínimo do mínimo de um leito de UTI de emergência para síndromes respiratórias agudas graves, que é o monitor multiparamétrico. Vai entrar aí a imagem do monitor multiparamétrico. Entrou. Vamos lá. O que é o monitor multiparamétrico? Ele é uma central que recebe informações provindas do corpo do paciente através de sensores que são colocados por ventosas, né, ao longo de todo o corpo do paciente internado numa UTI, recebe essas informações e canaliza para dentro de um computador. Esse computador, então, faz a leitura, né, desses parâmetros, por isso é multiparamétrico, e fornece aos médicos, intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., a leitura, né, da condição fisiológica daquele paciente naquele momento. Então, ele monitora, por exemplo, oximetria, pressão invasiva, pressão não invasiva, frequência respiratória, temperatura e pode medir outras coisas mais. Assim, isso seria o cardápio básico de um monitor multiparamétrico. De acordo com o índice de complexidade econômica, o monitor multiparamétrico é ranqueado em 1,02, o que também coloca ele entre os aparelhos eletrométricos de bastante complexidade. E também, de acordo com o OS, o mercado internacional anual de monitores é de 18,3 bilhões de dólares. Naturalmente, aí com um montão de fabricantes, né, que esse sim é um equipamento de aplicação geral. Se não existe, não pode existir um leito de UTI que não tenha um monitor multiparamétrico. Então, é uma tecnologia complexa, sem dúvida, mas nada também que um país industrializado não possa fazer. Tanto é assim que até o Brasil também, com todo o processo que vem passando, também produz. Então, eu fui pesquisar, descobri 5 empresas brasileiras que são capazes de produzir monitores multiparamétricos e também disputam aí esse mercado, tanto aqui quanto fora, como essas multinacionais gigantes aí, né, que por terem domínio tecnológico conseguem abocanhar as maiores faixas e fatias do mercado mundial de 18,3 bilhões. Bom, os nomes das empresas brasileiras: a LifeMed, a Samtronic, Protec, ProLife e Instramed, né? Então essas seriam as 5, pelo menos, né? Eu gosto sempre de deixar essa ressalva, 5 empresas brasileiras que têm a capacidade de produzir, então, um monitor multiparamétrico, que é outro equipamento, né, fundamental para esses leitos de UTI que nós precisamos, então, oferecer à população através do Sistema Único de Saúde, também, obviamente, através do Sistema de Saúde Suplementar, nessa. Então, eu vou interromper o compartilhamento dessa imagem aqui agora e vou colocar a última imagem, o último equipamento, que seria o básico do básico do básico para montar um leito de UTI, né, nessa crise, um leito de UTI emergencial, né, que é o famoso ventilador pulmonar, né, do qual nós já falamos aqui em outro vídeo que foi de mais de 20 minutos só a respeito dele. É o aparelho mais nesse momento, né? Complexidade dele, segundo o Observatório da Complexidade Econômica, 0,948, né? Portanto, um pouco menos complexo do que os outros, mas também bastante complexo ainda, né? Ou seja, tem muita tecnologia embarcada, muito conhecimento ali agregado, ali intensivo em tecnologia e conhecimento, e um mercado mundial cujo número aqui certamente será menor do que será esse ano, porque esse ano a demanda explodiu, né, para salvar as vidas aí dos doentes pelo Covid-19. Mas, então, na média, o mercado anual de ventiladores pulmonares é de 7,29 bilhões de dólares, né, com produção muito concentrada na China, como nós já dissemos no outro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, produção também muito forte dos Estados Unidos e da Alemanha, né, e no Brasil temos aí uma estrutura com várias multinacionais ofertando produto, a maior parte delas, né, importando, né, liquidamente o produto já inteiro, e isso agora está uma confusão, né, porque o mercado mundial está absolutamente desorganizado, só leva quem paga à vista, né, isso fontes que eu tenho já me disseram claramente que só leva ventilador hoje em dia, ventilador pulmonar, quem paga à vista e adiantado. Então, assim, essas notícias que estão chegando de que a Prefeitura do Rio de Janeiro comprou não sei quantos mil ventiladores pulmonares, mas só recebeu uma fração disso. A razão disso é que o Brasil não está pagando conforme os fabricantes exigem, né? Os fabricantes agora eles colocam o seu pedido dentro de um container, despacham se você deposita na conta.
Se você não depositar na conta e outro chegar e passar na sua frente e depositar na conta, aquele container que era seu até 5 minutos atrás, dançou. E isso vale até para o meio do caminho. Eles despacham o container, mesmo se você não depositou. Se no meio do caminho você depositar, é seu. Se você não depositar, babau. E é isso que está acontecendo, então, com o mercado mundial de ventiladores pulmonares nesse momento no mundo. Quem está fazendo isso, principalmente, é a China, que tem a maior capacidade produtiva e está, obviamente, né, defendendo seus interesses comerciais, econômicos em cima disso, mas continua produzindo, ou seja, a demanda continua sendo atendida. A questão é a demanda de quem? Porque continua sendo relação de comércio. Se o país, né, como o nosso, não quer adiantar como eles determinam, ficamos sem. O que nos traz de volta para o problema da dependência tecnológica. E aí vou fechar o vídeo trazendo de novo, né, as 3 empresas brasileiras que podem produzir, botar para fazer mesmo um ventilador pulmonar. Sei que existe todo um esforço interempresarial, sei que existe um esforço universitário, estou consciente dessas iniciativas todas, espero que deem certo, mas até o momento, assim, se nós fôssemos contar com a estrutura produtiva brasileira, de fato, seriam essas 3 empresas, a FIMED, Wagner e KPK, né? Um quarto exemplo seria o da Leistung, que é uma empresa que tem uma unidade produtiva em Santa Catarina, mas essa empresa é argentina. Então, é possível também que ela esteja operando de acordo com interesses argentinos antes de interesses locais brasileiros. Não sabemos. Mas, então é isso. E, com relação ao ventilador pulmonar, ele é, portanto, um dos 3 equipamentos absolutamente fundamentais para a montagem, né, e oferecimento de um leito de UTI de emergência durante essa crise do Covid-19. É claro que nada disso funciona sem um montão de peças, sem um montão de outros insumos, sem, por exemplo, os tanques, né, de gás que fazem a oferta do gás a partir de fontes remotas que saem da parede, naquelas torneirinhas de gás que alimentam os ventiladores pulmonares, sem geradores elétricos. Mas aí a gente estaria entrando em outras ramificações, né, dessa possibilidade de produzir leitos de UTI de emergência, né, que existem, são importantes, mas que não cabe aqui exatamente porque a gente está se concentrando no leito de UTI especificamente. Como nota final, gostaria apenas de deixar essa leitura que a gente sempre faz aqui, a leitura de que essa crise mostrou, né, com muita dor, com muita crueldade, né, como é violento, né, o panorama de comércio internacional. É um grande farinha pouca, meu pirão primeiro. E não existe aquela ideia de que eu posso tranquilamente não produzir determinada coisa fundamental, nem um pouquinho, porque basta que o comércio internacional, nos seus equilíbrios internos, vai me abastecer. Porque na hora do aperto, o que está se vendo é que ele não abastece. Então, mais uma pequena reportagem aqui sobre, então, a indústria de saúde dentro dessa crise da pandemia no Brasil. Eu estou gravando no dia 29 de abril, já são mais de 5 mil mortos e para mais de 70 mil casos confirmados, e além do mais, uma subnotificação grotesca, né, por falta de testes, que é outro tema, aliás, merece um vídeo daqui para frente, vamos tentar encontrar informações a respeito. E uma última nota também falar da escassez de materiais básicos, como luvas, seringas, etc., máscaras, né? É outro tema muito complicado, que está abordado no outro vídeo, pode ver lá. E a última coisa é falar dos recursos humanos, né? Nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos fisioterapeutas, intensivistas, motoristas de ambulância, médicos, né? Toda essa gente que, né, primeiro, é pouco, né? Mas é pouco em qualquer lugar do mundo para tanta demanda. Segundo, é mal remunerada, né? Tem problemas de estrutura, não recebe os equipamentos para trabalhar e ainda fica desorientada aí nessa questão de pedir para a população ajudar e a não espalhar o vírus, e muitas vezes existem orientações de que não, que a população não ajude, que a população finge que nada está acontecendo e acaba piorando para o lado dos recursos humanos dos nossos profissionais de saúde. Então, terminando aí mais essa reportagem na tentativa de esclarecer as interfaces entre a questão sanitária, a crise sanitária que nós estamos vivendo e a crise produtiva e econômica que nós também estamos vivendo, deixamos aí essa recomendação, por favor. Aqui na Revolução Industrial Brasileira sempre vamos recomendar, enquanto essa pandemia durar, que você contribua, né? Fique em sua casa,
trabalhe remotamente, se você tem que ir para a rua, consiga de alguma maneira uma máscara, toma conta de lavar a sua mão, etc. Siga essas recomendações todas, porque realmente não está fácil, vai ficar pior ainda, né? Está tudo indicando isso, então faça a sua parte. Gente, é isso, muito obrigado, até a próxima.